Capítulo 4 – O desfile de casamento. A cidade nuvem flutuante era a menor cidade do Império Vento Azul. Era tão pequena que não era nem apropriado de ser chamada de cidade, talvez se fosse chamada de comunidade seria muito mais apropriado. A cidade nuvem flutuante não era apenas a menor, mas também em termos de localização era geograficamente a mais remota. A população, economia e até mesmo a profunda força eram as mais baixas das baixas. Hoje em dia, os residentes da cidade nuvem flutuante até tiram sarro deles mesmos por estarem em um canto esquecido no Império Vento Azul. A cidade nuvem flutuante estava particularmente cheia de vida hoje por causa do grande dia do casamento entre Xiaotia e Xia Qingji. Ninguém iria se importar se fosse apenas o dia do casamento de Xiaotia, mas o casamento de Xia Qingji era o evento mais sensacional da cidade nuvem flutuante. O clã Xia não era um clã que apenas treinava nas artes do profundo. Era também um clã que se especializou em fazer negócios por gerações. Embora eles não podiam dizer que eram os mais ricos entre os outros no Império Vento Azul, na lista dos clãs mais prósperos da cidade nuvem flutuante, o clã Xia estava no topo. Entretanto, isso não significava que o clã Xia era fraco. Com sua riqueza abundante, eles naturalmente iriam dispor de experts contratados para proteger sua vasta fortuna. O líder do clã Xia tinha 2 filhos, Xia Yuanba e Xia Qingji. Ambos, filho e filha, não tinham interesse nos negócios da família. Eles apenas se focavam em treinar nos caminhos do profundo. Xiongji nunca tinha se oposto a essa decisão e, ao contrário, permitia a eles de seguirem seus caminhos. Depois que Xia Qingji surpreendeu a cidade nuvem flutuante com seu talento, era ainda mais impensável que ele fosse atrapalhar o crescimento dela. Devido ao incrível dom de Xia Qingji, as maiores famílias da cidade nuvem flutuante se comportavam da melhor maneira possível na presença dela e, depois de tudo, era amplamente conhecido por todos que Xia Qingji iria atingir o domínio profundo da Terra ou até mesmo o domínio profundo do céu algum dia no futuro. E quando isso acontecesse, o clã Xia iria não apenas ter a maior riqueza, mas também ser a força mais dominante na cidade nuvem flutuante. Entretanto, o clã Xia estava deixando a garota mais brilhante da cidade nuvem flutuante se casar com Xiaotia, um bom pra nada e sem futuro. Quem sabe quantas pessoas se arrependem dessa decisão, e claro, haviam ainda mais pessoas com sentimentos de inveja e ódio. Desde que era o clã Xia sobrescrito uma que estava casando uma filha, o espetáculo não era pequeno. Logo que Xiaotia saiu, ele viu um longo carpete vermelho que começava da sua porta de entrada. O começo desse carpete vermelho era o ponto de início onde as pessoas do clã Xiao estavam e se estendia até o ponto onde estavam as pessoas do clã Xia. Logo que a equipe de casamento de Xiaotia apareceu, as ruas da cidade nuvem flutuante explodiram em barulho. As ruas estavam cheias de espectadores. Enquanto Xiaotia mantinha o passo com o resto de sua equipe, vários cochichos da multidão entraram em seus ouvidos. Polly é o neto do quinto elder do clã Xiao. Eu ouvi rumores que sua veia profunda é danificada e ele nunca será capaz de atingir até mesmo um grau nível do domínio profundo elemental. Oh, essa é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente. É normal que você não tenha o visto antes, com um avô tão teimoso quanto um touro e o fato que ele mesmo é um bom pra nada. Se fosse você, você teria coragem de sair pra fora de casa? Oh, para Xia Qingji atualmente se casar com essa pessoa, Deus deve estar cego. Dizem que seu pai, Xiaoying e Xiongji se tornaram irmãos por juramento quando Xiaoying salvou a vida de Xia Qingji depois de usar toda a sua profunda força. Xiongji então prometeu que no 16º aniversário de sua filha, Xia Qingji iria se tornar nora de Xiaoying. Pouco tempo depois, Xiaoying foi assassinado. Devido à sua exaustão por ter salvado Xia Qingji, ele não foi capaz de se defender. A notícia atingiu Xiongji como um meteorito e ele se sentiu extremamente culpado, e agora que Qingji finalmente completou 16 embora o filho de Xiaoying seja um imbecil, Xiongji não vai permitir ninguém quebrar essa promessa por causa de seus sentimentos pesados de remorso e gratidão. Se não fosse por isso, como aquele cara poderia se casar com Xia Qingji? O que? Xia Qingji é o maior tesouro da nossa cidade nuvem flutuante. Se não fosse pelo seu status de ser o neto do quinto elder, ele não poderia nem limpar a lama no chão. Eu provavelmente sou 100 vezes mais forte que ele. Esse mundo é tão injusto. Essa deusa dos meus sonhos está para se casar com esse lixo, eu prefiro morrer do que aceitar esse fato. Ai. Nas costas de seu cavalo, Xiaotia tinha olhos serenos e brilhantes que encobriam uma personalidade profunda. Ele tinha uma expressão elegante e exibia uma luz própria.
Seus cabelos longos flutuavam atrás de seu deslumbrante manto vermelho de casamento e seu corpo inteiro emitia um ar de elegância. Os sons dos murmúrios da multidão continham todos os tipos de pensamentos maliciosos. Entretanto, a inveja, ressentimento, preconceito, ridículo, escória e desdém da multidão pareciam não perturbar ele de maneira alguma. Um sorriso bonito continuou em seu rosto. Ninguém sabe quantas garotas perderam seus corações enquanto seus olhos brilhavam em adoração. Embora a profunda força de Xiaote era a mais baixa das baixas, sua aparência era atualmente nada mal, podia até ser dito que sua aparência era melhor até que a de Xiao Yulong. E mais o fato que ele raramente saia de casa devido à sua baixa profunda força, ele parecia muito branco e delicado, igual a um boneco vivo. Mesmo que inúmeros jovens odiassem Xiaote o suficiente para fazer seus dentes se quebrarem, no fundo de seus corações ele também tinham que admitir que ele parecia qualificado para Xia Qingji. Eu pensei que Xiaote iria vir de carruagem hoje, mas inesperadamente ele está montado em seu cavalo. Com esse temperamento, parece até que os rumores não são verdadeiros. TCH. O lixo que as pessoas tipicamente olham embaixo está para se casar com o maior tesouro da nossa cidade, nuvem flutuante. É claro que ele deveria estar orgulhoso. Como ele pode estar com medo de perder Face? Soou uma voz rancorosa. Eu ouvi que o jovem mestre do clã Yulven, assim como outros jovens mestres de outros clãs, estão querendo atrapalhar esse casamento e levar Xia Qingji. Você acha que eles irão parar esse desfile? Sim, é claro. Xiaote não é ninguém, mas seu avô Xiao Lai. Todos os especialistas da nossa cidade nuvem flutuante têm que respeitar ele em sua presença. Seu filho já está morto e ele tem apenas seu neto. Ele cuidou de seu neto desde o início de sua vida. Se alguém causar problema, eles irão conhecer a ira de Xiao Lai. Qualquer um que ousar fazer isso irá perder a cabeça. Ainda mais que não é um casamento forçado, todos os jovens doentes de amor que iriam causar problema nesse desfile, estão trancados em suas próprias casas. O desfile de casamento ocorreu de maneira casual, nem tão rápido e nem tão devagar. A jornada de 10 quilômetros durou perto de 1h30. Cunhado. Logo que ele viu a entrada do clã Xia, ele ouviu um grito. Uma alta e robusta figura correu em direção a Xiao Che. Essa pessoa não era tão velha, mas já tinha no mínimo 2 metros de altura. Seu corpo era tão forte quanto o de um touro e o chão tremia enquanto ele corria. Quando Xiao Che o viu se aproximando, ele disse com os olhos bem abertos: Yuamba. Faz apenas um mês que eu não te vejo e você já cresceu de novo. Como você pôde crescer assim tão rápido novamente? Esse homem não era mais apropriado chamá-lo de garoto porque ele é o irmão mais novo de Xia Qingji, Xia Yuamba. Ele fez 15 anos esse ano, e sim, ele tinha apenas 15 anos. Entretanto, se você olhar para seu corpo, ninguém iria nem imaginar que ele tinha acabado de completar 15 anos. 2 metros de altura, o Xiaote montado no cavalo era do mesmo tamanho que Xia Yuamba em pé. Yuamba pesava em torno de 175 kg. Esse número definitivamente não era alto porque Yuamba era gordo, mas a causa disso eram seus grandes músculos. Seus músculos eram como aço que propagavam sua força espantosa. Sua profunda força era apenas normal, no 4 graus nível do domínio profundo elemental, mas sua força física era uma força para ser reconhecida. Ele podia lutar em igualdade com aqueles no 6 graus nível do domínio profundo elemental. Xia Yuamba era o melhor amigo de Xiaote, seu único amigo. Desde pequeno ele chamava Xiaote de cunhado, eles costumavam brincar juntos quando eram crianças. Nos dias quando ele tinha menos de 8 anos, Xia Yuamba era na época uma criança sombria e magra. Ele costumava sofrer bullying, mas desde que ele completou 8 anos, foi como se alguma coisa estivesse errada e ele teve um enorme crescimento. Sua altura, peso e apetite todos dispararam feito um foguete e o aumento em sua força foi espantoso. Agora na idade de 15, e seu rosto ainda não amadureceu completamente, ele ainda tinha um jeito de criança, mas seu tamanho era de uma proporção monstruosa. Depois de ouvir a exclamação de Xiaote, Xia Yuamba coçou a cabeça de vergonha. Eu não posso fazer nada sobre isso. Meu pai me disse para fazer uma dieta todos os dias. Entretanto, ficar sem comer quando eu estiver morrendo de fome seria bem pior do que o sentimento de ser morto por alguém. Xiaote ficou sem palavras. Naquele momento ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando ele se tornar um adulto, ele nem se atrevia a imaginar aquilo. Xiaote sabia que Xia Yuamba tinha um grande apetite. Felizmente ele nasceu no clã Xia,
se ele tivesse nascido em uma família comum, seus gastos com comida iriam acabar com a fortuna toda da família. Cunhado, hoje você finalmente irá se tornar meu cunhado. O sorriso de Xia Yuanba era honesto porque ele estava felizmente aguardando por aquele dia. Em sua opinião, com uma esposa tão forte, ninguém ousaria olhar de cima para baixo em Xiao-Te. Apresse-se, vamos, minha irmã já está pronta. Ele deu um tapa em sua própria cabeça, eu irei abrir a porta. Depois daquilo, Xia Yuanba se virou em direção à porta do clã Xia e correu feito uma montanha de carne. O desfile chegou até a entrada do clã Xia. Na porta, Xiao-Te viu um Xiongji sorridente. Ele rapidamente desceu de seu cavalo e ficou em pé diante de Xiongji. Ele cumprimentou respeitosamente em tio Xia. Haha, depois de todo esse tempo você continua me chamando de tio? Xiongji gargalhou. Sua estatura não era alta e ele parecia um homem de meia idade levemente com um sobrepeso. Embora se alguém olhasse para ele, as palavras simples e honesto viriam à mente, ninguém em toda a cidade nuvem flutuante ousaria em olhar para ele de cima para baixo. Os olhos de Xiao-Te brilharam e ele educadamente respondeu, em sogro. Ele tinha sempre sido respeitoso com Xiongji por causa que Ongji era o irmão de juramento de seu pai. Desde pequeno ele sofreu com os olhares arrogantes de muitas pessoas, mas Xiongji sempre tinha afetuosamente se importado com ele. Mesmo que tivesse nascido com sua veia profunda arruinada, Xiongji nunca violou o acordo que ele fez com seu pai, o acordo que Xia Qingji iria se casar com Xiao-Te quando ela completasse 16 anos. Bom. Xiongji concordou. Ele esticou sua mão e deu um tapinha no ombro de Xiao-Te. Xie, começando hoje, eu irei entregar Xia Qingji para você. Embora você não seja um grande herói, você é o filho de Xiao Ying, então eu posso ficar tranquilo quando eu te entregar minha filha. Seu pai Xiao Ying era um homem incrível. Se tornar seu irmão por juramento é algo que eu nunca irei me arrepender nessa vida porque ele era um homem correto. Você é o filho de Xiao Ying. Embora sua veia profunda esteja danificada, eu não acredito que você irá ser uma pessoa comum no futuro. Trate minha filha bem. Para esses que falam coisas sem sentido e podem apenas falar besteiras, que se danem todos eles. Os olhos de Xiao-Te ficou em chamas de raiva. Ele concordou firmemente com sua cabeça e disse, sogro, não se preocupe. Embora as pessoas me olham com desprezo agora, uma vez que minha veia profunda for curada, um dragão irá despertar do fundo de um abismo. Eu irei fazer essas pessoas que me olham de cima para baixo e essas que pensam que o clã Xia pegou um lixo como seu genro obedientemente calarem suas bocas. Xiongji ficou surpreso pela sua explosão, ele sempre tinha conhecido o discreto Xiao-Te com um temperamento suave e um inconsciente complexo de inferioridade. A expressão sem medo de Xiao-Te, olhos afiados e calmos o fizeram enxergar Xiao-Te com outros olhos, e aquela atitude era completamente diferente do Xiao-Te que ele conhecia. Bom. Xiongji concordou e deu um tapinha no ombro de Xiao-Te outra vez, e eu sabia que o filho de Xiao Ying não seria uma criança normal. Eu irei esperar pelo dia que o dragão irá emergir. Tudo bem, agora Xia Qingji está esperando por você, vá em frente. Nota. 1. Clã Xia é o clã da noiva de Xiao-Te, Xia Qingji, e clã Xiao igual é o clã do Xiao-Te. Eu coloquei essa nota porque como os nomes são parecidos, poderia causar